Se a salvação ela é pela fé em Jesus e Jesus só veio há 2000 anos, existia salvação no Velho Testamento? E se existia, como é que acontecia isso? Eles eram salvos por cumprirem a lei de Moisés? Como é que a gente entende isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora nesse capítulo. Bem-vindo ao Cumbuca da Fé, nosso canal, hoje fazendo a leitura e análise do livro Graça Transformadora. Estamos no capítulo 4, sob o título Salvação no Antigo Testamento. A ideia desse capítulo é a gente discutir um pouquinho como que se dava a salvação para as pessoas que viveram em todo o tempo antes da vinda de Jesus. Nós sabemos que a salvação ela é pela fé, e aqueles que creem em Jesus, se arrependendo dos seus pecados e o recebendo em suas vidas, alcançam salvação de Deus, são justificados. Mas houve todo esse período antes de que Jesus viesse. Houve o período em que vigorou a lei, houve até o período antes da lei. Então, esse capítulo a gente vai trabalhar um pouquinho a ideia de como que acontecia a salvação para essas pessoas. Ele inicia o capítulo com a frase de abertura de Crisóstomo, que diz assim: se a lei, sendo nosso aio, nos encerra debaixo dela, não é um adversário, mas um colaborador da graça. Mas se, após a chegada da graça, ela continua a nos subjugar, torna-se um adversário, porque restringe os que deveriam progredir para a graça e, consequentemente, destrói a nossa salvação. A ideia inicial do texto de abertura é de que a lei, por si só, ela é um tutor, ela é um professor que nos ensina, que nos mostra o caminho, que nos aponta, mas ela não é capaz de nos salvar. Ela nos aponta a necessidade de uma graça, mas ela mesma não nos dá essa graça. E aí ele fala que se depois que nós conhecemos e recebemos a graça, a lei continua a nos subjugar, a querer nos dominar, a querer nos controlar, de certa forma, querer nos ser como fundamento de salvação, ela se torna um adversário. Então, ela se torna um problema. Isso acontecia, né, até com os Gálatas que a gente comentou em períodos passados. Então, a gente vai ver um pouquinho como é que funciona essa relação de lei e salvação, principalmente no Velho Testamento agora. Então, o autor ele começa o capítulo aqui falando que a lei ela nunca foi capaz de transformar o homem. Nós falamos sobre isso. Só a graça transforma o coração do homem, né? A lei não é capaz de fazer isso. Ela aponta os problemas, mas ela não é o remédio. Então surge uma pergunta. A lei levava o pecador a alcançar a salvação? Ou melhor, como os homens eram salvos no período do Antigo Testamento? E aí ele vai trabalhar inicialmente aqui uma perspectiva importante, que é citar alguns textos que mencionam a lei como se fosse fonte de salvação. Então ele quer tirar dúvidas com relação a isso, ele quer expor esses textos, trabalhar eles e mostrar que não é esse o ponto. Quando os textos mencionam a lei, não mencionam fundamento de salvação para quem cumpre a lei. Não é assim que funciona e a gente vai entender então um pouco disso. Para falar desses textos que são referenciados no Novo Testamento, que direcionam a salvação, como se fosse ali fundamento de salvação, ele cita 3 passagens. Ele cita o rico e Lázaro, ele cita Jesus e o jovem rico, ele cita Jesus e Zaqueu. São 3 passagens interessantes. Vou só mencionar rapidinho o que ele fala de cada uma delas, o ponto importante que ele menciona delas. Nessa passagem de o rico e Lázaro, fala de um homem que era um mendigo, ele morreu e ele foi sepultado e os anjos o levaram para o seio de Abraão, que é uma região, se nós podemos dizer assim, né, espiritual, que não é o céu ainda, mas que os mortos iriam para lá quando morriam, né, quando morrem, porque isso ainda se mantém em algumas
linhas doutrinárias que dizem que não, mas nós vamos entrar nesse aspecto aqui agora. Mas é um ponto de um lugar espiritual onde os mortos iam quando eles foram salvos. Eles iam para o chamado seio de Abraão. Né? E também foi morto um rico, que a Bíblia não cita o nome. Quando a Bíblia fala desses dois, lá eles têm um diálogo. E é muito interessante esse diálogo que eles têm, porque o homem que tinha sido condenado, ele estava em um lugar de tormento, e ele pede a Abraão, né, que Abraão deu ordem a Lázaro que molhe os meus lábios, porque estou em lugar de tormento. E aí tem um pequeno diálogo ali. Mas no final, quando aquele homem percebe que ele está condenado, que não tem mais salvação para ele se preocupou com a família naquela hora ali. E eles não vêm para esse lugar de tormento. E aí o que Abraão responde a ele é muito interessante. E ele diz assim, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele diz assim, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. O homem estava pensando isso, né? Que se houvesse uma ação sobrenatural, algo terrivelmente espantador, né? Alguém dentre os mortos fosse até ele e anunciasse o evangelho, eles criam. E Abraão dá essa resposta, ele, se não houve a Moisés aos profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Então ele cita Moisés e os profetas como sendo o caminho da salvação que a família dele deveria seguir. Eles têm Moisés e os profetas, eles têm ali um testemunho. Então ele já estava apontando, a lei estava parecendo que indicar salvação naquele momento. A segunda passagem que ele cita é Jesus e o jovem rico, quando Jesus pergunta, quando o jovem pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde, se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. O que Jesus fala? Obedeça os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita a lei. Como dizendo assim, se quer entrar na vida, se você quer a salvação, obedece os mandamentos. Como que direcionando a lei como se ela fosse capaz de salvar. A terceira passagem que ele cita é Jesus e Zaqueu. Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que era até mal visto por toda a população, né, como se fosse um traidor. Mas além disso, ele também defraudava as pessoas. Ele cobrava muito mais do que realmente o imposto era devido. E aí, quando Jesus tem um encontro com ele se arrepende dos seus pecados, se arrepende disso, e ele diz a Jesus o seguinte, ele diz assim, ó, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Quando ele fala isso, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, e o filho do homem veio buscar o que havia perdido. Quando ele confessou, e ele citou a lei ali, que ele devolveria aquilo que ele havia defraudado. A lei determinava assim. Então ele estava colocando em prática a lei de Moisés. Então veja, nisso Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Aparentemente parece que a lei, nessas três passagens, elas estão direcionando salvação, elas estão sendo capazes de salvar. Se você observar os mandamentos, o jovem cumpre os mandamentos, o homem lá com Abraão, o rico que foi morto, a família dele tinha que ouvir Moisés e os profetas, eles alcançariam salvação. Com o Zaqueu cumpriu aqui a lei quando ele devolveu, né, o que ele havia defraudado. Então a pergunta que surge é se a lei era capaz de salvar. E a resposta que tem que estar muito clara para a gente é não. A lei, mera observância dos mandamentos, não é capaz de salvar. E esse texto está muito claro, Romanos capítulo 3, verso 19, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém. A carta aos Romanos é muito clara com relação a isso em todo o conteúdo. O Paulo escreve muito aos judeus, então ele tira muitas dúvidas que os judeus tinham em relação a isso. A lei não poderia salvar. Ponto final. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Ela não é capaz de fazer isso. Mas então surge uma pergunta muito interessante. Parece que é uma contradição que está acontecendo aqui, né? Por um lado a gente vê salvação é pela fé, crer em Jesus, mas essas passagens e algumas outras a gente vê que parece que nessas três que foram citadas, por exemplo, a lei conduz à salvação. Como é que a gente entende então essa discrepância? E aí o autor volta à ideia da macrovisão bíblica, como é que é importante a gente ter a doutrina muito bem entendida,
né, de uma forma mais abrangente para a gente conciliar essas pequenas aparentes contradições que ele chama aqui. E ele começa um ponto utilizando um texto para explicar, né, de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, que ele menciona a lei quando ele fala a respeito da conversão de Timóteo e diz assim: quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que interessante aqui. Paulo está falando a Timóteo, que já havia se convertido, que ele guardasse e ele conhecia as sagradas letras que podiam torná-lo sábio para a salvação. Então, olha que interessante, começa uma luz aqui. A lei pode nos tornar sábios para a salvação, porque a salvação, o próprio final do verso fala assim, ó, pela fé, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação sempre é pela fé, mas a lei podia torná-lo sábio para a salvação. Interessante demais esse ponto, como é que então a lei ela nos direciona para a salvação, porque se ela for recebida com fé, ela nos encaminha neste caminho de redenção e salvação. Então só existe uma maneira da gente entender essa relação entre lei e salvação, que é não excluindo a fé. Ele fala a respeito disso aqui. Se quisermos entender lei, salvação, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, não podemos excluir a fé. E esse trechinho que eu queria ler aqui na íntegra do livro, que ele diz assim: se a salvação é pela fé em Jesus, só há uma maneira de entender a relação entre lei e salvação, sem excluir a fé. Sempre foi a fé. Damos mais um passo. A salvação vem pela fé. A fé, por sua vez, vem por ouvir a pregação de Cristo. Isso está em Romanos 10:17. De onde vem a pregação de Cristo? Da lei. Da lei. Então, olha só como é que a gente volta ao fundamento. A salvação ela vem pela fé. E a fé ela vem por ouvir a pregação, né? Vem por ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação de Cristo. Mas a pregação de Cristo vem de onde? Muito interessante isso. Vem da lei. A lei é todo o fundamento que nós temos, toda a profecia, tudo aquilo que Deus quis apontar que se cumpriria em Jesus vem da lei. Então, o fundamento da pregação do Evangelho vem da lei. Jesus é o cumprimento da lei, mas ela é o fundamento de tudo aquilo que nós pregamos. Muito interessante como ele aborda isso aqui. Depois ele vai falar a respeito de 2 exemplos, né, que os fariseus, quando Jesus cita, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então vocês estão certos nisso, em dar atenção à lei, porque vocês pensam que tem nela a vida eterna. É verdade que vocês têm nela a vida eterna, mas tem um finalzinho do versículo que é muito esquecido, e diz assim: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Olha que interessante, eles tinham a lei, eles tinham um direcionamento que a lei poderia fazer se fosse recebida com fé, mas a parte final e mais importante, que era eles reconhecerem em Jesus o Messias, Jesus disse assim: mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês consideram a lei importante, vocês guardam a lei, vocês estudam a lei, elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Então percebe como é que esse ponto é extremamente importante? Esse é o ponto que a fé tem que entrar. Uma vez que eles conheciam a lei, que eles viviam a lei, que eles praticavam a lei, eles não podiam tomar isso somente como sendo fundamento de salvação. A lei apontava para alguém que remiria os pecados deles. E eles não queriam ir a Jesus para ter vida. A parte da fé que operaria a salvação na vida deles não entrou. E eles não alcançavam. Pelo menos aqueles que estavam conversando com ele naquela hora. Depois Jesus cita mais um exemplo em que a lei aponta para a salvação quando Jesus encontra os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão voltando de Jerusalém, né? Jesus já havia sido morto há alguns dias ali, eles estavam voltando, né? Eles estavam voltando para Emaús, e no caminho o Senhor se apresenta a eles, e é muito interessante o que eles conversam.
porque Jesus, quando se apresenta, diz assim a eles: como vocês são insensatos e demoram para crer. Olha a expressão, demoram para crer, para que haja fé em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, a forma como o Senhor Jesus abria o Velho Testamento para eles era mostrando: eu estou profetizado aqui. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui no sangue, eu estou aqui no tabernáculo, eu estou aqui em todas as cerimônias espirituais de Israel, de remissão de pecados. Eu estou aqui. Era de mim que essas coisas estavam falando. Creiam nisso que vocês vão alcançar a salvação. Se os olhos permanecessem fechados para esse ponto, não haveria salvação, porque a mera observância da lei como um ritual de vida, rotina, isso não salvaria ninguém. Mas se eles recebessem pela fé, crendo que havia algo de Deus manifesto ali, que se viria a se concretizar futuramente na pessoa de Jesus, se eles recebessem a lei com fé, eles alcançariam salvação. Então ele cita essa passagem, depois ele caminha o capítulo apontando para algumas passagens que mostram como que desde antes da lei o Senhor revelou a Abraão a sua palavra, e por Abraão ter crido na palavra pessoal que Deus deu a ele, ele foi salvo, mas foi pela fé. Depois, durante a própria lei, aqueles que haviam recebido a lei com fé é que foram salvos, e não simplesmente quem observou a lei. Ele cita um trechinho aqui de Russell Shedd, que diz assim: Israel não alcançou o alvo da própria lei, que exige fé e não só obras. Porque Israel tinha entendido que a salvação era pelas obras da lei. Somente você cumpre, vai ser salvo. E não era isso. Eles excluíram a fé. E Paulo fala muito a respeito disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele cita aqui Hebreus capítulo 11, verso 6. Seguindo aqui, para finalizar essa parte, ele fala a respeito de toda essa população, de todas essas pessoas, de toda a humanidade que viveu antes da vinda de Jesus. Se eles não tinham uma revelação completa da salvação em Cristo, como que a salvação ela participou, né? Ela se manifestou na vida deles quando Jesus vem? Ele vai abordar essa passagem, concluindo aqui nesse pedaço, dizendo que, citando Hebreus 11:39, dizendo que todos estes, todas as pessoas que morreram no Velho Testamento, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, pessoas que obedeceram a Deus, foram fiéis, creram na promessa, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ele cita aqui uma parte importante, que é quando o autor de Hebreus está concluindo a ideia de que Jesus levou os nossos pecados, que nele se consumou a salvação. Para citar isso, ele fala das pessoas do Velho Testamento que eles não viram a concretização da promessa. Não foi de uma promessa qualquer, foi da promessa. E que promessa foi essa? A promessa. Foi a promessa do descendente que viria, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente lá desde Adão e Eva. Esse descendente que também foi relembrado a Abraão na aliança com ele, que foi relembrado na lei, que foi relembrado por Moisés quando ele levanta a serpente no deserto. Esse descendente era ele que a humanidade aguardava, para que fossem aperfeiçoados. Aí ele diz aqui: Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, no passado, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eles ainda no Velho Testamento, apesar de, pela fé, terem morrido aguardando essa salvação, eles não viram o cumprimento dessa salvação, eles não tinham sido aperfeiçoados nesse sentido. Quando que isso acontece? Quando Jesus vem realmente e morre e ressuscita. Quando ele fez isso, ele cumpriu a obra da redenção. Então a salvação ela sempre foi pela fé em Jesus, sempre foi. Desde Velho Testamento, Novo Testamento. Qual que é a diferença então? Diferença entre salvação no Velho Testamento e salvação no Novo. Hoje nós ouvimos a mensagem do Evangelho
e cremos em Jesus. A salvação é pela fé em Jesus. Se nós cremos nele, nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos pela fé, nós somos justificados pela fé, porque cremos nele, naquele Jesus que já veio há 2000 anos. E no passado, qual que era a salvação? A salvação era da mesma forma, pela fé, só que no Messias que viria, na promessa de Deus que se cumpriria. Aquele que recebesse isso com fé, na palavra que Deus deu, receberia também salvação. A diferença é que nós estamos em um tempo diferente na história do que aconteceu no mundo, mas a salvação se mantém a mesma, sempre pela fé. E aí ele cita uma passagem muito interessante de a gente estudar, que é quando a Bíblia cita que Jesus veio e ele levou cativo o cativeiro e ele pregou o evangelho a mortos. É muito interessante essa parte, até de certa forma complexa da gente analisar, mas a gente passando pelo livro a gente entende o propósito disso. Ele disse assim, vou ler a passagem como um todo para a gente entender. Efésios capítulo 4, verso de 8 a 10. Por que essa passagem é importante? Porque ela meio que marca o fim da salvação, de como veio acontecendo no Velho Testamento, pela fé no Messias que viria. E aí, quando ele veio, morreu e ressuscitou, entre a morte e a ressurreição, ele fez algo muito interessante, que é isso aqui, que Pedro fala que ele pregou o evangelho a mortos. Daqui a pouco a gente fala desse texto. Mas ele desce às regiões inferiores da terra e ele anuncia o evangelho para aqueles que haviam sido salvos desde o Antigo Testamento e estavam aguardando a consumação dessa salvação. Eles não tinham visto o cumprimento da promessa, mas agora ele, Jesus, estava revelando o cumprimento dessa promessa a eles. O primeiro texto que faz referência a isso está em Efésios 4, 8 a 10, que diz assim: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E aí ele começa a falar como é que é isso de descer às regiões inferiores da terra. Quando Jesus morre e ressuscita, entre sua morte e ressurreição, ele desce às regiões inferiores da terra, que a Bíblia não entra em detalhes a respeito disso, mas a gente compreende que é uma região espiritual onde estão aqueles que haviam de receber salvação, porque o evangelho foi pregado a eles. Essa parte está em 1 Pedro 4, 6. Mas para que o evangelho foi pregado a eles? Como assim o evangelho foi pregado a mortos? O evangelho tem que ser pregado em vida? Como que a gente entende isso? Né? A Bíblia fala que aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo, mas a pessoa pode ouvir a pregação do evangelho depois que morreu, se arrepender? Como é que funciona isso? Não, na verdade é o seguinte, quando ele morre, ele vai às regiões inferiores da terra e ele vai pregar o evangelho e ele vai se revelar àquelas vidas que haviam crido na promessa desde o Velho Testamento. Jesus estava naquele momento anunciando: eu estou aqui, eu sou o cumprimento da promessa que foi dada a vocês. Vocês viveram crendo em mim. Era eu que viria, era eu que manifestaria a glória de Deus, era eu que remiria a humanidade dos seus pecados. Eu estou aqui e cumpri a vontade do Pai. E vocês que agora, que um dia o receberam em vida e creram no meu nome, hoje vocês estão aqui recebendo a plenitude da salvação que eu estou dando a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então, 1 Pedro 4,6 diz assim: Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, ou seja, mortos mesmo, né, já passaram dessa vida, vivam em espírito segundo Deus. Porque o que nos vivifica é a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi dada por Jesus a eles naquele momento ali. Interessante essa parte, mas não somente essa parte. Existe uma outra semelhante, também citada por Pedro, 1 Pedro 3, 18 a 20, que agora Jesus prega aos espíritos em prisão, e não mais simplesmente a mortos, como que aqui dando a eles a confirmação de uma salvação. Mas agora ele pegou a outro grupo de pessoas, a espíritos em prisão, que foram, como diz 1 Pedro 3, 18 a 20, desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé.
Então, houve um grupo que Jesus pregou o evangelho para mortos e estes confirmaram a salvação deles. Mas houve um outro grupo que também Jesus pregou, mesmo já depois de mortos, espíritos em prisão, que foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava no dia de Noé. Então fala de um outro grupo aqui que foi condenado, não creu na palavra que foi dada, não creu na promessa, não creu naquilo que Deus falou, foi condenado. E agora, Jesus vindo, ele mais uma vez manifesta agora a sua justiça diante deles. Também prega para eles a palavra e fala, foi por isso que vocês estão sendo condenados. Foi por isso, foi porque foi falado a respeito de um juízo que viria, vocês não creram na palavra de Deus. Mas aqui está o juízo que foi prometido e vai ser cumprido. Então a palavra de Deus tem essa seriedade, né? Finalizando o capítulo, ele fala a respeito desse trechinho de que quando Jesus ele ressuscita, ele é o primeiro a entrar no céu. E aí a gente lembra daquele salmo, né? Erguei, ó portas, as vossas cabeças, ó portais eternos, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Quando o Senhor ele morre e ressuscita, ele é o primeiro a entrar no céu. Por que a gente sabe disso? Porque a palavra diz que ele era o primogênito de toda a criação. Ele foi o primeiro a penetrar no céu que Deus criou para o homem. Primeiro homem a entrar no céu, porque Jesus veio como homem, com o corpo glorificado ele entra. E quando ele entra, se cumpre essa palavra, de que ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Há um texto que faz referência a ele entrando não sozinho no céu, mas que muitos entrando com ele. Hebreus 2,13, que diz assim, Cristo levou o cativo o cativeiro, esse texto está em Efésios 4, de 8 a 10, mas o texto de Hebreus 2,13 diz assim, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Então, Jesus veio, cumpriu, morreu, desceu aos mortos, aqueles que haviam de receber a salvação, confirmou o evangelho a eles, confirmou a salvação deles, se revelou a eles como aqueles que eles haviam crido. Depois também pregou os espíritos em prisão, aqueles que haviam sido desobedientes, que foram encerrados para condenação. E depois, quando Jesus ressuscita e ele sobe, depois do 40º dia, à eternidade, ele leva cativo o cativeiro. Então toda essa região daqueles que haviam morrido, estavam aguardando salvação, essas pessoas subiram para a glória com o Senhor. Por isso ele fala, eles vêm aqui com os filhos que Deus me deu. Finalizando esse capítulo, então, já para não ficar muito longo, ele fala a conclusão do que a gente entende sobre salvação no Velho Testamento, como que se dava. Sempre foi a fé em Jesus, que salvou o homem antes da lei e durante a sua vigência. A grande diferença é qual era o papel da lei no Velho Testamento. Direcionar a salvação. Direcionar, mostrar que nós precisamos de um Salvador. Mostrar que nós somos pecadores, precisamos de perdão, precisamos de arrependimento. Aqueles que creram no Velho Testamento nisso, creram na promessa de que viria aquele que remiria o seu povo, aqueles que creram nisso, foram salvos pela fé, porque isso lhes foi dado como justiça. E nós hoje somos salvos da mesma maneira, crendo naquele que morreu por nós, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente finaliza aqui essa parte deste capítulo, salvação no Antigo Testamento, e próximo capítulo vamos falar sobre o caráter profético da lei. Se você tem recebido uma bênção com as nossas transmissões, esse assunto, se é um assunto que te interessa, se você acha que é relevante para você, se você gosta de ler, mais uma vez sugiro que leia o livro, participe com a gente, comente no canal, comente nesse vídeo o que você entendeu, o que você aprendeu, como que você recebeu uma bênção, algo que Deus falou com você, algo que despertou você um entendimento que você ainda não tinha. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor te abençoe, guardando o entendimento, não só intelectual, mas no nosso coração, de que é pela fé, no seu sangue, que nós alcançamos a redenção.